irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui novamente no nosso bate-papo. Hoje uma reflexão muito legal, né? Quero compartilhar aqui com todos vocês aí. Para mim é uma honra, um prazer muito grande aí estar com todos vocês aí hoje, né? Já chegamos aí a 200 inscritos lá no canal, 200 amigos e amigas lá que se inscreveram no meu canal lá no YouTube, né? Estamos crescendo, louvado seja Deus, muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Irmãos, uma coisa que eu quero trazer aqui para os nossos corações, uma reflexão muito interessante, né? Será que nós temos livre arbítrio? E aí, o que vocês acham? Será que nós, como seres humanos, nós temos livre arbítrio? Será que nós temos respaldo bíblico? Será que a Bíblia ali nos respalda para esse livre arbítrio? Irmãos, quando nós se debruçamos dentro das Escrituras Sagradas, quando nós pegamos a Bíblia, quando nós vamos estudar, essa palavra livre arbítrio, ela não existe, tá? Essa palavra ela não consta. Se você pegar Gênesis do capítulo 1 até Apocalipse, capítulo de número 22, você não vai encontrar essa palavra livre arbítrio. Mas quando você começa a estudar, você vai ver que a palavra livre, ela existe mais de 100 vezes na Bíblia. Então a palavra livres, ela tem aí, né, mais de 100 vezes, tanto no Velho como no Novo ali Testamento, né? Agora, irmãos, todos nós como seres humanos, nós nascemos com um propósito aqui na Terra. Não é simplesmente nascermos, trabalharmos, casarmos, envelhecermos, enfim. Não. Todos nós temos um propósito que foi designado diretamente pelo Criador, por Deus, né? De repente você ainda não descobriu qual que é seu propósito, né? Então antes de eu chegar aqui nessa temática falando aqui rapidamente sobre livre arbítrio, né? Saiba que você foi criado por um propósito. A Bíblia fala lá em João 15,16 que não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Ele fala lá em Jeremias 1,5, antes de formar no ventre da tua mãe, Deus já sabia, né, que você ia nascer, você já estava nos sonhos e nos planos de Deus. Você já era um projeto de Deus, nós já somos um projeto ali de Deus para cumprir um propósito aqui na Terra. Mas olha que interessante, irmãos, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele vai ali para a cidade de Éfeso, né? Mas eu não vou dizer todo o contexto cultural aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas o que eu quero ressaltar para vocês, que nós temos um propósito. Livro de a carta aos Efésios, capítulo 1, verso de número 11. Olha o que fala. Nele digo, e quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Verso de número 12. Com fim de sermos para louvor da sua glória. Preste atenção, o que fala? Com fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Irmãos, quando nós pegamos aqui louvor para a sua glória, ela tem um significado muito lindo. O que é louvor para a sua glória? É dar honra, é glorificar o Criador, é exaltar essa obra-prima mais linda que sou eu e que sou e que é você. Então, irmãos, olha que interessante. Quando a gente entra dentro da história, nós vemos que após a queda de Lúcifer, o homem, né, estava tranquilo lá no Éden. Adão, Eva, eles foram criados literalmente para fazer o quê? Para adorar o Criador, para bater um papo com Deus em todas as tardes ali. Deus vinha ali bater um papo com Adão, né? Depois ali, conforme Eva ali foi criada ali, né? Colocou nome nos animais, enfim, eles estavam vivendo de uma maneira muito linda, muito perfeita, muito magnífica ali no paraíso. E foi colocada uma regra, foi colocada uma lei, certo? Todos nós conhecemos ali, né, a sua narrativa lá em Gênesis, que Deus fala para não comer daquele fruto proibido, daquele fruto que lá se encontrava. Eles tinham total ali liberdade para fazer ali, desfrutar de todos os outros benefícios que Deus colocou. Mas foi lhe dado uma ordem, foi lhe dado uma regra, tá? Mas aqui eu quero fazer uma pergunta bem reflexiva no meu e no seu coração.
E eu queria que você fosse muito sincero e você respondesse. Pensa comigo, irmãos. Adão, ele comeu o fruto por estar livre ou porque deu vontade? E aí, vou repetir, hein? Adão comeu do fruto junto com a sua esposa porque eles estavam livres ou porque deu vontade? Que quando nós falamos, mano, livres e vontade são coisas bem distintas, bem diferentes, conforme nós vemos ali no dicionário, tá? Se você pegar a palavra livre, ela, como a língua portuguesa é uma língua muito dinâmica, então literalmente depende de todo o contexto, né, que vai estar ali sendo falado lá. Então, quando nós pegamos a palavra livre, né, ela, quando nós vemos ali livre, pode ser de um jugo, de uma escravidão, livre também de pessoas que estão presas no cárcere porque cometeram algum tipo de delito, alguma coisa, estão presas, mas quando chegar ali o tempo de cadeia, o tempo que eles estão presos ali, automaticamente eles vão estar livres, tá? Outra coisa aqui para você ver como a palavra livre é totalmente diferente ali, né, de vontade. Livre de fazer o que você bem quer. Tem muitas pessoas que falam, cara, eu sou livre para fazer o que eu bem quiser. Será que é assim, irmãos? Será que nós estamos mesmo livres? Nós temos esse livre-arbítrio para fazer aquilo que nós quisermos? Agora, quando nós falamos sobre vontade, vontade, irmãos, é aquilo que nos impulsiona, que nos traz desejo, é uma força interior que passa ali, chega na nossa psique, na nossa mente, e nós sentimos com vontade ali de fazer algo. Aí você fala, irmãos, mas ainda eu não entendi ainda. Temos ou não temos livre-arbítrio? Vamos para a Bíblia? Vamos para as Escrituras Sagradas? Vamos deixar a própria Bíblia responder? E aí você responda para si mesmo, se você tem ou se não tem. Todos nós conhecemos a passagem de Jonas, não conhecemos? Que Deus ali manda para que ele vá até Nínive. Aí eu faço uma pergunta. Jonas quis ir para Nínive? Não. Mas mesmo assim Deus fez com todo um plano de fundo para que ele fosse para Nínive mesmo com o seu livre-arbítrio. Tá entendendo, meus irmãos? Então assim, se nós temos um livre-arbítrio, Deus então atropelou a sua própria palavra, vamos dizer assim? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Então, uma coisa que eu quero que vocês reflitam. Deus nos criou com propósito, beleza? Lembra que eu falei para vocês? Deus nos criou para adorar, para servir, para respeitar os seus mandamentos, para ter uma vida de comunhão com Ele, de adoração. Não que nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele deixou, que nós temos aqui na terra. Mas a partir do momento que você entende que nós temos um Deus, um Pai, um Criador, que te escolheu, que nem fala lá em João 15,16, não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Então, irmãos, não existe esse livre-arbítrio. Deus nos fez com propósito, tá? Gálatas no capítulo 5, olha que coisa linda. Verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobita ou cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Entendeu, meus irmãos? Então, nós não temos um livre arbítrio. Nós não temos ali uma livre escolha. Deus nos fez para adorá-lo. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, as bênçãos virão e te seguirão e te acompanharão. Por outro lado, se você fazer a sua vontade, maldições, coisas negativas, né, vão vir pela sua vida, porque tudo depende da sua colheita. Então, irmãos, Deus nos fez por um propósito, tá? Mas o maligno, ele vai tentar de todas as formas, ele vai tentar de todos os jeitos, de todas as suas armas, tirar o propósito nosso aqui na terra, que é chamado salvação. Tá entendendo, irmãos? Esse é o X
da questão. Então, irmãos, entenda, não temos um livre arbítrio, nós temos vontade. E se nós pegarmos desde a entrada do pecado do Éden, o homem, a mulher, ele tem uma inclinação para fazer aquelas coisas do mal, da carne. Quando houve o pecado, houve uma repulsa, uma repugnação das coisas que são boas. A carne, a vontade, deseja aquilo que é ruim. Ruim perante ao Criador. Ruim perante a Deus, ao seu propósito aqui na terra. Então, irmãos, entendamos, nós não temos uma livre escolha. Paulo falava, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Amém, meus irmãos? Então, assim, não temos respaldo bíblico, né? Hoje é Cristo que guia a nossa vida, como diz a oração que ele nos deixou, seja feita a tua vontade. Então é a vontade de Deus que tem que reinar na nossa vida. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Senhor, como eu posso cumprir aqui na terra a sua vontade e não a minha? Porque a tua vontade é perfeita, é agradável, não nos traz dor, não nos traz sofrimento, mas as nossas vontades, irmãos, como seres humanos, com certeza nós vamos pender para aquilo que não é de Deus, achando que nós somos livres para fazer aquilo que nós quisermos. E não é bem assim. Nós temos as nossas vontades, tá? Isso é só um resumo, que depois eu vou fazer ali um vídeo bem mais explicado sobre isso aí. Beleza, meus irmãos? Muito bom estar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal lá do YouTube, né? No meu canal. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo, aprenda e como eu sempre falo, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Até o próximo vídeo, um grande abraço.